Fala pessoal, tudo bem? Ó, o nosso assunto de hoje é o mesmo da última aula, impulso. Porém, ele tem um pequeno probleminha. Na última aula a gente só era para calcular o impulso, calcular a força vezes o tempo, já achava direto. Hoje, gente, nossos problemas ele envolvem gráficos e eu vou ensinar como é que se resolve essas questões que tem gráfico, tudo bem? Então, a primeira questão diz o seguinte, ó: sobre um corpo de massa 2 kg inicialmente em repouso, atua uma força variável que encontra-se representada pelo gráfico abaixo. Calcule o impulso total recebido por esse corpo. Lá na nossa apostila diz que a área desse gráfico, ou seja, esse pedaço aqui todinho aqui, ó, tchan, 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 ele é o nosso impulso. Ele está dividido em três pedaços, ou seja, o primeiro forma um triângulo, o segundo forma um retângulo e o terceiro forma um quadrado. Então eu tenho que calcular a área desses três para mim descobrir quanto que será o impulso. Aí eu gostaria de lembrar que é o seguinte, ó, que a área do triângulo é a base vezes a altura, certo? A altura a gente chama de h, porque o a já serve para a área. É a base vezes a altura dividido por 2. E o retângulo, né, é a base vezes a altura. Então, vamos calcular quanto que seria exatamente na questão 1. Então, na questão 1, se você observar aqui no gráfico, ó, a primeira tá de 0 a 20, ou seja, na questão 1, eu tenho três pedaços, né? No primeiro pedaço é um triângulo, certo? Então, o primeiro, vamos lá, é um triângulo. Então, no primeiro triângulo, como que ficaria a minha área do primeiro triângulo? Ó? A minha base, ou seja, a minha base é 20, e a minha altura também é 20, ó. Tá aqui, ó, a altura, ó. A altura 20. Então é só jogar aqui na fórmula, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Então no primeiro vai ser a área do triângulo. Quem é a base é 20. Quem é a altura também é 20. Dividido para 2. Oh, desculpa aqui, ó. Dividido para 2, certo? Ó, base 20, altura 20 dividido para 2. Então, o que é 20 vezes 20 vai dar 400, né? 400 dividido para 2, 200. Esse é o do primeiro pedaço. Falta o segundo e o terceiro. Vamos para o segundo e para o terceiro, né? No segundo eu tenho um retângulo, né? Ó, do 20 até o 40, né? Do 20 até o 40 dá quanto? Né? Eu tenho um retângulo no segundo pedaço. Tá aqui, ó. Do 20 até o 40 dá quanto? Então a minha base é 20, porque 20, 40 menos 20 é 20. E a minha altura continua a mesma, 20. Então a minha altura também é 20. E na área do retângulo diz, ó, base vezes a altura. Então vamos lá, ó, como é que ficaria, ó? Então a área do retângulo, que é a parte 2, é a base vezes a altura. 20 vezes 20, 400. Então eu achei o do segundo pedaço. E do terceiro e último pedaço? Então, do terceiro e último pedaço, eu tenho o que? Eu tenho um triângulo, né? Então, qual é a forma do triângulo? Base vezes a altura, né? A área do triângulo é base vezes a altura dividido para 2. Então, quem é a base? Eu vou aqui analisar aqui, ó. Do 20 até o 75 vai dar... Ou, desculpa, do 40 até o 75 vai dar 35, certo? Então, a minha base é 35. E a minha altura? A minha altura continua sendo 20, ó. Então a minha altura é 20. Então eu vou botar aqui na fórmula, ó. 35 vezes 20 dividido para 2. Tudo bem? Quanto é 35 vezes 20? Você vai jogar lá na calculadora e vai dar, sabe quanto? 700 dividido para 2. 700 dividido para 2, 350. Mas quanto que é o meu impulso? O meu impulso, gente, é quando eu somo o primeiro com o segundo e com o terceiro. Então, o primeiro deu 200, o segundo deu 400 e o terceiro deu 350, a terceira área. 200 mais 400, 600. 600 mais 350, 950. Então, o meu impulso na questão 1 é 950 newton vezes segundo. Tudo bem? É isso aí, gente.